Boa noite, igreja. Bom, estamos na nossa sequência em Jonas. O livro de Jonas, pode abrir sua Bíblia no capítulo 3. Jonas, capítulo 3. Começamos nossa série há 2 semanas atrás e vimos com o pastor Vitor no capítulo 1 a história desse profeta tão conhecido que a gente já ouviu milhares de vezes, pregação, e quando a gente era criança, na escolinha bíblica ali. No primeiro capítulo, Jonas, ele recebe uma missão, Deus dá uma tarefa para Jonas, e a reação dele é fugir. E no capítulo 2, como a gente viu na semana passada com o pastor Elias, Jonas, ele sofre a consequência dos atos dele, ele sofre a consequência dessa fuga. E agora a gente chega no capítulo 3, onde novamente Jonas recebe uma segunda chance. Então, Jonas, capítulo 3, diz assim, do versículo 1 até o versículo 10. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não o fez. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua palavra, muito obrigado porque ela é viva e eficaz e ela produz transformação em nossos corações, Deus. Neste momento eu te peço que teu Espírito Santo quebrante nossos corações, que a gente possa estar com o coração aberto para receber a palavra que o Senhor tem para nós hoje, e que o Senhor fale conosco através de mim e apesar de mim, Deus. Em nome de Jesus, amém. É interessante como começa o 3º capítulo aqui. E se você esquecer tudo que eu falar hoje, lembre-se dessa frase: o pecado resulta na ira de Deus, mas o arrependimento na sua compaixão. O pecado resulta na ira de Deus, mas o arrependimento na sua compaixão. É interessante como esse capítulo começa. E para mim eu me lembro de um filho, de uma criança que recebe uma ordem do seu pai e que não quer obedecer essa ordem e que foge ou tenta se esconder, e então é disciplinado e apanha, e aí tem que fazer mesmo assim. É mais ou menos o que acontece com Jonas. É interessante ver a relação dos 3 primeiros versículos do capítulo 3 com o capítulo 1. Volta uma folha para trás e abre em Jonas 1. Do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Os 2 primeiros versículos do capítulo 1 são exatamente iguais aos 2 primeiros versículos do capítulo 3. A diferença aí está no 3º versículo. Porque como a gente viu ali no terceiro capítulo, Jonas ele se dispõe a obedecer.
Mas no primeiro, como a gente viu algumas semanas atrás, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 3, a gente tem várias lições que podemos tirar. E eu queria dividir isso em 3 momentos. Queria dividir o capítulo em 3 momentos. E nesse primeiro momento, dos 3 primeiros versículos, é a segunda chance que Deus dá para Jonas. Jonas, ele, no primeiro momento, quando Deus chega com uma missão para ele, ele fala o quê? Ele fala não. Ele foge da presença de Deus. Então acontece tudo o que a gente já viu e ele agora recebe uma segunda chance. O Elias falou na semana passada sobre o processo de Jonas na barriga do grande peixe. E quando o grande peixe vomita Jonas, muito provavelmente ele deixa Jonas num lugar mais perto de Nínive do que onde Jonas tentou fugir. E nesse momento Deus chega para Jonas e fala: Jonas, vamos ver se agora você entendeu o que está acontecendo aqui. Vai para Nínive e prega aquilo que eu estou mandando você fazer. Fala o que eu estou mandando você falar. E agora, uma vez que Jonas já sofreu a consequência do seu pecado, então ele, tá bom, Senhor, eu vou. E Jonas, então, ele vai para Nínive. É interessante quando a gente para pensar nisso. Quem é o maior prejudicado pelo pecado de Jonas? Pela desobediência de Jonas? Quem é o maior prejudicado? O próprio Jonas. Quem é o maior prejudicado do seu pecado? Quem é o maior prejudicado do meu pecado? Nós mesmos. Quando a gente desobedece a Deus, nós mesmos arcamos com as consequências dessa desobediência. Nós mesmos somos os maiores prejudicados por isso. A palavra de Deus tem ordens muito claras de Deus para nós. E toda vez que a gente desobedece ela, a gente acaba sofrendo a consequência do nosso próprio erro, da nossa própria desobediência. Muitas vezes a gente erra tentando fugir de algo. Geralmente quando você mente, você quer esconder a verdade para acabar escapando de algo. Mas é engraçado porque, ironicamente, isso causa um efeito reverso. E o mal que a gente tenta fugir muitas vezes se volta contra nós. É interessante como isso acontece com Jonas. Ele não queria. A gente sabe que, a gente viu no primeiro capítulo, os assírios eram um povo mau. Os assírios eram um povo que matavam mulheres, crianças, idosos. Era um povo que arrancava a pele das pessoas vivas. O rei da Síria colecionava, o papel de parede dele era a pele dos reis que ele vencia. Só que para você grudar a pele melhor, você precisa arrancar ela quando está vivo. Eles empalavam as pessoas. Se você não sabe quem empalar, procura no Google e vê uma foto depois. Ou melhor, não faça isso. Era um povo mau. Era um povo cruel. E Jonas os odiava. Assim como nós, muitas vezes, acabamos não gostando de algumas pessoas à nossa volta. E Jonas não queria ir. E Jonas desobedece a Deus e sofre a consequência do seu próprio erro. Na maioria das vezes, os nossos próprios erros vão voltar com consequências para nós mesmos. O que não acontece na história de Jonas, mas muitas vezes pode acontecer na minha e na sua vida, é que os nossos pecados e a nossa desobediência a Deus possa trazer consequências às pessoas à nossa volta, às pessoas que nós amamos. Então, muitas vezes, não sou só eu prejudicado, mas alguém que eu amo. Você, pai, existem erros e pecados que você comete na sua vida que interferem diretamente na vida do seu filho, e quem vai sofrer vai ser ele.
Você, marido, existem pecados que você comete que quem vai sofrer as consequências vai ser sua esposa. Você, esposa, existem pecados que você comete que o seu marido vai sofrer. Você, filho, existem pecados que você vai cometer que seus pais vão sofrer. Há um tempo atrás eu acompanhei um adolescente que mesmo com tão pouca idade estava passando por uma situação muito difícil. Algo que eu não tive que lidar, a maioria das pessoas não tem que lidar. E era consequência do pecado dos pais. E era interessante porque a gente conversava sobre isso a cada 15 dias mais ou menos. E eu não sabia nem o que falar mais. Porque a pessoa sofria com algo que não era culpa dela, com algo que não era o controle dela, porque era do comportamento dos pais. E muitas vezes os pais não enxergavam o quanto aquilo fazia mal. O quanto os excessos, tanto do pai quanto da mãe, causavam mal para aquele adolescente. E a única coisa que eu podia fazer era orar. Vamos orar junto. Não posso ir lá bater no seu pai. Muitas vezes as consequências dos nossos erros caem sobre as pessoas que mais amamos. E nós nem percebemos. Mas vamos voltar para o texto. Então, se nesse primeiro momento Jonas ele recebe uma segunda chance. Uma segunda chance de então obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Deus ordenou para ele. E nesse segundo momento, então, ele decide ir e cumprir. Não sabemos se por obediência ou por medo das consequências novamente. Mas o fato é que Jonas vai. E ele chega a Nínive. E no versículo 3 fala que Nínive era uma cidade muito importante, ela era muito grande. E você demorava 3 dias para percorrer Nínive. Nínive era a maior cidade da época. Era a maior cidade do mundo naquele momento. Alguns historiadores vão dizer que as torres de Nínive, as muralhas de Nínive, tinham 30 metros. Que passavam 4 carruagens ao mesmo tempo. Ali, de tão largas que elas eram. Isso é dado histórico. Mas era uma cidade muito grande. Era uma cidade com uma população muito grande. A gente vai ver no último capítulo que mais de 120 mil crianças estavam ali. Muito provavelmente aquela cidade tinha quase 1 milhão de habitantes, talvez mais, talvez um pouco menos. Mas era uma cidade muito grande. E Jonas, ele chega em Nínive, e em quanto tempo ele percorre a cidade? 1 dia. Jonas passa 1 dia em Nínive percorrendo a cidade. E a pregação de Jonas é sensacional. No hebraico apenas 4 palavras. 40 dias Nínive subverterá. Jonas passa 1 dia inteiro percorrendo a cidade, repetidas vezes, várias vezes ali a mesma coisa, apenas essas 4 palavras. Em 40 dias Nínive subverterá. Em 40 dias Nínive cairá, será destruída. E ele só repetia isso. Era uma pregação apenas de condenação. E como a gente tem visto no domingo de manhã, o evangelho ele não é apenas de condenação, mas é um evangelho também da graça. Mas Jonas não fala da graça. Por que não? Porque ele quer que Nínive seja destruída. Então ele apenas fala, gente, 40 dias isso aqui vai acabar. Tudo vai cair, Deus vai destruir tudo isso aqui, e eu vou ver e vou gostar. De certa forma deve ter sido até prazeroso para Jonas isso. Porque Jonas odiava aquele povo. Jonas faz com má vontade aquilo que Deus fala para ele. E o que acontece depois da pregação de Jonas? A pregação mais efetiva da história. Nem Atos 2 não é tão poderoso ali a pregação dos apóstolos como a de Jonas, em 4 palavras. 4 palavras que mudam a história de uma nação. Atos 2, dezenas de milhares de pessoas se converteram. Em Jonas 3, centenas de milhares se converteram.
Jonas é o Billy Graham da época. Ele prega 4 palavras. E quase 1 milhão de pessoas se convertem. Isso é obra de Jonas? Jonas não queria estar ali. Jonas ainda não entendeu o que o Fábio falou aqui sobre o privilégio que é poder falar de Jesus. Sobre o privilégio que é fazer parte da obra de Deus. Porque ele faz uma pregação onde ele quer que ninguém se converta. Várias lições a gente pode tirar daqui. Se no primeiro momento, na segunda chance que Jonas recebe, a gente percebe que a maior consequência do pecado é para nós mesmos. Nesse segundo, é que Deus não precisa de nós. Jonas chega com esse sermão com 4 palavras. Mas por que isso? Porque Jonas é mesquinho. Jonas é arrogante, é orgulhoso. Ele coloca o ódio que ele tem sobre aquele povo acima da compaixão de Deus. Jonas se esquece que alguns dias atrás ele estava no estômago de um peixe, clamando por misericórdia. E Deus concede essa misericórdia. Porque o pecado resulta na ira de Deus. Mas o arrependimento resulta na compaixão. Jonas peca, mas ele se arrepende. E obedece a Deus. Mas ele ainda não entendeu o que a graça de Deus fez para ele. Porque ele ainda não consegue perdoar o que os ninivitas fizeram para ele. E talvez eu e você sejamos como Jonas nesse sentido. A gente tem a dificuldade de perdoar as pessoas, perdoar ofensas contra nós, porque a gente ainda se esqueceu, a gente ainda não entendeu de onde Cristo nos tirou, da condição de pecado que nós vivíamos antes de Jesus. Jonas, alguns dias antes, estava clamando por misericórdia. Assim como eu e você, antes de encontrar Cristo, também carecíamos dessa mesma misericórdia. E que hoje, tendo Cristo, tendo o Espírito Santo dentro de nós, a gente acaba se esquecendo. E vivendo como se a ofensa que a outra pessoa fez para mim pudesse de alguma forma ser maior do que a ofensa que eu fiz para Deus. E Ele já me perdoou. E Ele já teve compaixão para mim. E muitas vezes a gente se esquece disso. Porque quem se lembra de onde Deus tirou, não pode não ter, é inconcebível não ter compaixão do seu próximo. É inconcebível não liberar perdão por qualquer ofensa que possam vir fazer contra você. Mas o texto continua. Jonas, com essa pregação tão sensacional de apenas 4 palavras, ela produz resultados. Talvez a maior colheita da história. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Mesmo com a indisposição de Jonas em pregar a graça de Deus
pregando apenas uma condenação, a gente chega no nosso terceiro momento do capítulo 3, que é a reação dos ninivitas. No primeiro momento, eles se arrependem do pecado deles. Eles entendem que o pecado deles atrai a ira de Deus e se arrependem, clamando pela compaixão do Senhor, sabendo que Deus é um Deus misericordioso. Aquelas 4 palavras de Jonas fizeram a diferença ali. Alguns teólogos vão dizer que houveram algumas catástrofes naturais, muito provavelmente em Nínive, antes disso, já pré-anunciando a ira de Deus. Que a própria história de Jonas podia ter chegado em Nínive antes de Jonas, e ele já era conhecido. Que a pele de Jonas estava meio embranquiçada, assim, meio sem a cor mais, porque os ácidos do estômago do peixe podiam ter corroído a pele dele. O fato é que existiram outros fatos externos que contribuíram para a pregação de Jonas. E isso nos mostra, mais uma vez, que Deus não precisava de Jonas. O Senhor já estava operando ali em Nínive muito antes de Jonas chegar. Deus já estava trabalhando para a salvação daquela cidade muito antes de Jonas chegar e continuou muito depois que Jonas foi embora. Porque Ele não precisa de Jonas. Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Não existe nada em nós que acrescente, que agregue algum valor em Deus, de modo que Ele precise de nós. Assim como não tinha nada de especial em Jonas, muito pelo contrário. Um profeta rebelde, orgulhoso, egocêntrico, mesquinho. E Deus escolhe esse cara. Ele podia mandar outro. Ou não podia mandar ninguém, podia fazer uma mula falar, como já tinha feito anteriormente. Podia fazer o que ele quisesse, porque ele é Deus. Mas ele escolheu Jonas. Ele queria que Jonas falasse. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não precisava de Jonas, assim como ele não precisa de mim e de você. Mas ele deu o privilégio para Jonas de participar dessa obra. Assim como ele dá o privilégio para mim e para você de participar do reino de Deus. Quando a gente aprende domingo de manhã sobre como evangelizar, a gente está aprendendo um pouco mais das ferramentas para a gente poder fazer algo que é um privilégio que Deus concede aos seus filhos, que é falar do amor de Cristo, o mesmo amor que me alcançou um dia. Eu posso então ter o privilégio de compartilhar agora com outras pessoas que não conhecem. E Jonas não entende isso. Deus não precisava dele. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Ele nos dá esse privilégio. Eu lembro de uma viagem que eu fiz, uma viagem missionária, em 2016, lá no Vale do Jequitinhonha. O CLD vai para lá ainda. Eu era estagiário lá no seminário. Eu lembro que uma das coisas, das atividades que a gente ia fazer, era ir no assentamento. Para quem não sabe, o Jequitinhonha é um vale que fica no nordeste ali de Minas Gerais, conhecido como Vale da Miséria ou Vale da Fome também. É uma das regiões mais pobres do Brasil, e tudo que tem lá é um rio, assim, que é o rio Jequitinhonha, por isso que é o Vale do Jequitinhonha. E tem alguns municípios ali em volta. E os municípios em si já são meio pobres. Os assentamentos, então, cara, é sertão mesmo, assim, é tudo cinza. Você olha pro... é tudo cinza, areia, água até tem, mas é água salobra, aquele de poço, então não serve nem para dar para os animais. Eles sobrevivem de caminhão-pipa que vem a cada 8 dias. E aí a gente foi lá na ilusão de fazer um evangelismo lá. Não, vamos lá falar de Jesus e tal. E acabou que a gente foi para ser evangelizado. Porque a gente chegou lá, já existia o trabalho de uma igreja lá. E tinha o pastor Felipe. Nunca vou esquecer o cara. A gente chegou lá, tinha igrejinha e as casas eram muito longe uma das outras, a gente tinha que ir andando.
E a gente chegava nas casas e perguntava para a pessoa, cumprimentava e tal, se a gente podia orar por ela e tal. E eles estavam muito felizes. Porque faziam 10 anos que eles estavam esperando o loteamento sair de cada terreno deles, e fazia 1 semana, 2 semanas que tinha acontecido. Alguns ainda estavam nos barracos deles, mas outros já tinham conseguido mudar para as casinhas deles, que eles estavam 10 anos tentando ter esses assentamentos. E fazia algumas semanas que tinha chegado luz elétrica lá. Então aquele povo estava numa alegria. Os caras não tinham nada. Mas 2 coisas chegaram para eles: luz elétrica e a casinha deles. Eles podiam ter o terreninho para fazer a casinha deles. Não tinha água ainda precisava ir lá no poço onde o caminhão-pipa deixava, buscar, e muitos no balde. Mas eles estavam numa alegria, e a gente chegava lá e eles: olha, eu tenho minha casinha agora, eu tenho luz elétrica, eu acho que não preciso de nada, queria só agradecer a Deus mesmo. Todas as casas, não foi 1 ou 2, todas as casas que a gente foi a mesma coisa. Para dizer que não, tinha uma senhorinha lá que estava orando porque ela queria uma porta para colocar na casa dela. Eu saí de lá constrangido. Porque eu fui para lá pensando, não, agora a gente está chegando aqui com o Evangelho, a gente vai falar de Jesus e vai fazer a diferença na vida desse povo. Aquele dia eu aprendi que Deus, Ele vai nos lugares muito antes de mim. Deus passou por aquele lugar muito antes do CLD lá. Ele passou lá porque o Evangelho ele não precisa de nós. Deus alcança pessoas independente de nós. Deus não precisava de Jonas, mas Ele escolheu usar Jonas. Ele não precisa de você para falar de Jesus para a pessoa do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola. Mas Ele está te dando esse privilégio. Deus não precisa de você para salvar aquele seu familiar que não é crente. Mas Ele está te dando esse privilégio de ser instrumento de Deus na vida dele. Ser um canal do Senhor. Será que você vai honrar esse privilégio ou vai fugir como Jonas? Ou não vai entender a realidade disso? Jonas, ele está usufruindo do perdão de Deus, está usufruindo da graça de Deus, mas está sendo mesquinho ao ponto de querer guardar aquilo só para ele, de não querer compartilhar aquilo. Será que eu e você estamos fazendo a mesma coisa? Último momento, versículo 9 e 10. Se no primeiro momento Deus dá uma segunda chance para Jonas, no segundo momento Jonas tem a sua pregação com 4 palavras. No terceiro momento, então, o povo se arrepende e eles buscam esse quarto momento, que é o perdão do Senhor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não os fez. Aqui, a reação de Deus com tudo isso. Queria primeiro explicar o que quer dizer se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria. Quer dizer que Deus se arrepende? Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com isso. Existe um outro texto que me causa mais espanto ainda, que é 1 Samuel 15. Mas vamos ficar em Jonas 3. Essa palavrinha no hebraico, nahan, arrependimento, eu não traduziria, coitado, quem sou eu, gente? Não estudo, aprendi hebraico no seminário, mas eu não traduziria como arrependimento, porque traz uma ideia de como se Deus mudasse de ideia, e não é o caso. Essa palavra ela também pode ser traduzida como teve compaixão, como lamentou, porque o conceito de arrependimento do hebraico é diferente do nosso.
Arrependimento é quando a gente fez algo de errado e a gente se arrepende. Aqui não. Aqui é muito mais para um lamento, para uma compaixão. O hebraico é uma língua teoricamente, algumas palavras, é uma língua simples, mas também não é simples. É complicado. Mas assim, não tem muitas palavras, então algumas palavras ela tem um campo de significados muito grande. Então essa palavra é uma delas. E a questão de arrependimento aqui não quer dizer que Deus mudou de ideia, nem tampouco que Deus errou e voltou atrás. É muito mais um lamento. Um lamento pelo juízo que ele iria emitir sobre Nínive. É muito mais voltado à compaixão que ele sentiu por esse povo. Mas a gente não tem uma palavra no português que traduza isso. Então por isso que na Bíblia não quer dizer que a Bíblia está errada, mas a tradução às vezes é falha. Então na tradução ele coloca arrependeu, mas não traz essa ideia direito. Mas o fato é que o povo tinha uma esperança de compaixão, de que Deus tivesse essa compaixão pelo povo. E Deus, olhando o arrependimento deles, e Deus não vê apenas o externo, Deus vê o coração, e vê que de fato eles estavam arrependidos dos seus maus caminhos. Deus olhando para isso, Ele então tem compaixão daquele povo, porque Ele os ama. Deus mandou Jonas ali, Deus fez tudo isso em amor por aquele povo mau, por aquele povo cruel. Então sabe aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito? Aquela pessoa que já fez muito mal, às vezes fez mal para você. Deus ama essa pessoa também, porque Ele ama você, que é tão pecador quanto. Assim como Jonas não era melhor do que o povo de Nínive, você não é melhor do que ninguém. Entenda isso, que a mesma compaixão que te alcançou é capaz de alcançar a qualquer um. Pode ser o pior dos pecadores, porque todos nós somos maus diante de Deus. Todos nós temos um coração desesperadamente corrupto. E a palavra de Deus fala que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. E se a gente confessar o nosso pecado, João, acho que é 1 João 9 que fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aquele povo confessa o seu pecado. Aquele povo se arrepende. O pano de saco era usado, as vestes de pano de saco, em sinal de luto, em sinal de tristeza. E todo aquele povo, em sinal de luto, em sinal de tristeza, pelas suas más obras, se arrepende e se entrega ao Senhor. O Senhor resiste ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde. Então não importa o que você fez na sua vida, se arrependa do seu pecado e confesse isso ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele vai perdoar o seu pecado, vai demonstrar compaixão, como já demonstrou anteriormente. É interessante, e a gente provavelmente vai ver isso na semana que vem, que Jonas é o único que não entende muito bem o que aconteceu. E o coração dele ainda não está no lugar certo. Mas Deus vai tratar o coração dele no capítulo 4. Mas talvez o nosso coração também não esteja no lugar certo. E nós precisamos ser tratados. Lembre-se disso. O pecado resulta na ira de Deus, mas o arrependimento na sua compaixão. E todos nós temos o pecado. Todos nós temos que nos arrepender diariamente das nossas más obras. E se aqui eu falei que aconteceu a maior pregação e a maior redenção de todos os tempos, mais até do que no início da igreja em Atos 2,
Tem uma coisa que o livro de Jonas não conta. É que Nínive, alguns anos depois, é destruída. Está lá no livro de Naum. Uns 150 anos depois, se não me engano, Nínive é destruída. Porque o arrependimento de uma geração não foi o suficiente para passar para a próxima geração. E as próximas gerações não tiveram relacionamento com Deus. E aquela cidade foi destruída. Só ler o livro de Naum quando chegar em casa. É um capítulozinho. Isso também nos ensina mais uma coisa. Que é papel da nossa geração. Passar para a próxima geração o temor do Senhor. E as consequências da desobediência. Você, pai, é seu papel ensinar seu filho a andar nos caminhos do Senhor. E Deus vai cobrar isso de você, não vai ser de mim. Não vai ser do pastor. Ele vai cobrar de você. É sua função. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque um dia a sua compaixão, a sua graça se mostrou redentora em nossas vidas. Muito obrigado porque apesar das nossas falhas e da nossa desobediência e de muitas vezes nós queremos fugir da sua presença, o Senhor nos alcança e nos oferece uma segunda chance. Deus, que a gente entenda de onde o Senhor nos tirou e aonde nós estamos hoje. Que o Senhor nos tirou de uma condição de pecado e que hoje nós vivemos na graça do Senhor. E que a gente demonstre essa mesma graça com as pessoas à nossa volta. Que a gente aprenda a perdoar as ofensas, porque o Senhor já nos perdoou da nossa ofensa maior, que é a contra o Senhor através do nosso pecado. Que a gente se lembre que o pecado resulta na ira, mas que o arrependimento na compaixão. E que a gente nunca se esqueça disso. Que se não fosse a sua graça e misericórdia, Deus, nós estaríamos perdidos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.